Hoje eu vou te ensinar frase, ação, período. Então, vem comigo que a aula tá muito legal. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay. E se você tem dificuldade, quase que eu enrolei. Se alguma vez você já teve dificuldade para saber o que é frase, o que é oração, o que é período, fiquei até cansada. Eu vou desmistificar e te explicar de uma forma fácil e legal. Se você já conhece o meu canal, você sabe que aqui tem muitas dicas de português, de gramática, de redação simples, rápidas, tá? De forma fácil, para que você sempre entenda de uma forma divertida. Então, se você já me conhece, que bom que você tá aqui, deixa seu like. Se você não me conhece, já se inscreve aqui no canal e também deixa seu like, porque isso fortalece essa professorinha aqui, né? Então, bora lá. Eu chego assim e muita gente diz, Chay, eu não sei o que é frase, não sei o que é oração, não sei o que é período, isso é um balaio de gato, pra mim é tudo igual e complica um pouquinho. Então, vamos lá. Pra eu te fazer entender, né, e pra que você, depois desse vídeo aqui, passe a entender sozinho, a gente tem que subir alguns degraus, tá? Você já não vai direto lá para o período. Primeiro a gente começa com frase. Entende o que é frase, depois a gente vai para oração, entende o que é oração, e por fim a gente vai para período, e aí a gente entende o que é o tal do período. Então, se a gente vai começar por frase, pensa na sua cabeça o que é uma frase, tá? Porque a frase que você conhece não é a frase que a gramática quer que você conheça, né? Aí que tá a pegada. Se português fosse bom, né? É bom, né? Mas tem as exceções. Então, olha só. Frase, Chay. Frase, tudo é frase. O que você tá falando agora são frases. Quando a gente tá numa atividade, tá lá, observe as frases. E aí chega na hora de classificar, não é mais frase. Bom, realmente é assim que acontece. Então, olha só. Frase, tá? Frase é tudo que tem sentido, mas não tem verbo. Aí daquele cri. Tem sentido, mas não tem verbo? Exatamente. Frase tem sentido, mas não tem verbo. Exemplificar, pelo amor de Deus. Bom dia. Eu chego e digo assim, ó. Vou sair. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Olá. Você está conseguindo entender o que eu falei? Cheguei e falei, oi, gente. Bom dia. Aí mudei de personalidade. Olá. Aí mudei também. Tudo bem com vocês? Prazer. Isso é uma frase. Por quê? Porque não tem verbo. Por quê? Porque eu me comuniquei. Por quê? Porque você entendeu. Então, passei uma comunicação. O que é comunicação? Comunicação é quando você é entendido, quando você passa a mensagem correta, tá? Independente da maneira de falar. Se você foi entendido, falando certo, falando errado, você foi entendido, tem comunicação, beleza? Você foi entendido por linguagem não verbal, ó. Quando eu faço aqui, né? Ai, tá. E saiu de cena. Estou dando tchau. Você foi entendido, você tem comunicação. Então, dentro da frase, você precisa comunicar, ser entendido, verbalizar, tá? Mas você não pode ter verbo. Não pode ter verbo. Risca, corta. Não pode ter verbo. Então, quando eu digo assim, meu Deus, interjeições. Quando você diz fogo. Se eu digo assim, meu fogo. Dá no pé, né? Tá alguma coisa pegando fogo. Então, quando eu falo essas pequenas frases, tá? Podem ser interjeições, podem ser saudações, desde que eu não tenha verbo. Chay, eu não sei o que é verbo. Verbos são as palavras que conjugam, são as palavras que têm ações, tá? Então, eu digo assim, corre, corra, fogo. Aí eu tenho uma ação. Agora, quando eu digo só fogo, oh meu Deus, bom dia, boa noite, boa tarde, eu não tenho verbos, tá? Então, eu tenho somente frase. Entendido? Entendido. Se não entendeu, já comenta aqui pra mim. Aí, eu entro na tal da oração. Chay, oração eu tô ligado, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Santo Antônio, rogai por nós. Não é essa. Santo Antônio é a oração que eu faço pra arrumar um namorado. Não é isso, tá? Oração é toda a construção que tem verbo. Aí volta na pergunta anterior. Chay, então por que nos exercícios os professores
mandam analisar as frases. Mandam analisar as frases porque o que vem abaixo pode ter frase, pode ter oração. Então, pelo sim, pelo não, nomeia de frase. A nossa fala tradicional, aí, coloquial, pode nomear de frase também. Porque o que a gente está falando aqui, frase, oração e período, é para análise sintática, tá? Então, a fala do dia a dia é diferente. Beleza? Beleza. Então, compreendido. Aí, estou lá na oração. O que eu faço para olhar se eu tenho uma oração? Cata, procura, investiga onde você tem verbos, tá? Onde você tem verbos. Se eu falo assim, bom dia, você chegou cedo hoje. Você chegou cedo hoje. Onde que eu tenho o verbo aí? Você chegou cedo hoje. Chegou, verbo chegar, perfeito. Então, você tem oração, beleza. Então, eu estava no grau da frase, que é aquela que não tem verbo. Agora estou já na fase do período da oração, perdão. Ó, frase, oração, beleza? E agora eu vou chegar no tal do período. Tá, Chay. Então, e agora? Período é o quê? O que é além de frase de oração? Ele não é nada além de frase nem nada além de oração. Ele é a quantidade de orações que você tem. Aí, a quantidade de orações é a quantidade de períodos. Se eu falei assim para vocês que oração é o verbo, período é a quantidade de orações. Então, período é a quantidade de verbos. Claro, Chay. Mata. Fechou? Sim, fechou. Então, eu digo assim, nossa, bom dia. Acordei cedo, né? Acordei cedo e cheguei atrasada. Quantos períodos eu tenho aí? Acordei cedo, cheguei atrasada. Eu tenho frase. Quando eu digo bom dia, tenho frase. Acordei cedo e cheguei atrasada. Tenho oração, então tenho uma frase, depois tenho uma oração. E eu tenho 2 períodos dentro dessa oração, porque eu tenho 2 ações verbais. Perfeito? Perfeitos sem defeitos. Então, é isso aí, tá? Quando eu tenho uma comunicação que não tem verbo, frase. Quando eu tenho uma comunicação com verbo, oração. E a quantidade de verbos que eu tenho é a minha quantidade de períodos. Então, agora fechou, perfeito, sem defeito. Já pode ir lá fazer suas questõezinhas, tá? Vou deixar mais explicaçãozinha aqui para vocês também na legenda. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, @professora Chayane Farias, TikTok, ó, tô bombando, já tenho mais de 1 milhão de likes. E obrigada por estarem aqui comigo hoje. Beijo, beijo, beijo. Ah, e tem mais um monte de vídeo aqui indicando pra você também na legenda.